Primeiro, você tem que procurar projetos que te atraiam. Não é o nome da empresa A, B ou C, mas qual é o projeto? Eu tenho algo lá onde eu vou me sentir útil, onde eu vou fazer algo importante, algo onde eu vou me realizar. Então, procurar por projetos, procurar por momentos em empresas onde você entenda que tem uma oportunidade de realização. Começamos aqui um grande dia da entrevista 50 CIOs com grandes convidados. Estou especialmente muito feliz por poder receber esta grande pessoa, um profissional exemplar que vai compartilhar conosco uma história de arrepiar. Paulo Scridelli é o nosso convidado do Entrevista 50 CIOs de hoje. Paulo, seja muito bem-vindo. Prazer poder te receber aqui. Olá, Renato. Olá a todos. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite mais uma vez. Queria aproveitar também para parabenizar você por esse projeto, esse espaço onde tantas lideranças aí da área de tecnologia já passaram, contaram um pouco das suas histórias, suas trajetórias, aprendizados. Espero contribuir também trazendo boas histórias que possam ser interessantes aí para a comunidade. Com certeza. Scridelli, vou te chamar de Scridelli, porque todo mundo, na verdade, te conhece como Scridelli. Sim. Scridelli, você tem uma história muito bonita, eu tive o prazer de poder, saber um pouco mais da sua história. E você vem de uma família de imigrantes italianos, que chegaram na região de Ribeirão Preto e ali começa a história da família Scridelli no nosso país. Conta um pouquinho da sua infância, um pouco do início de tudo. Sim, eu nasci no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, que é uma região que lá para o final do século XIX recebeu muitos imigrantes italianos. Na época, fazendo a transição, com o final do trabalho escravo, os italianos vieram naquele contexto de substituir o trabalho escravo. Aqueles primeiros que vieram tiveram uma vida muito difícil, muito dura. Quem ouviu as histórias aí das famílias que passaram por isso sabe como foi. Então, minha família, meus bisavós vieram da Itália, e no meu caso, tanto do lado materno quanto paterno, todos os meus 8 bisavós, coincidentemente, têm essa história. E então, essa primeira geração veio trabalhar nas lavouras de café. A geração seguinte, que foi a geração dos meus avós, conseguiu já evoluir para serem proprietários de pequenas propriedades rurais. Então, era ainda a vida no campo, mas já uma vida um pouco diferente. Deram, acho que um primeiro passo. E o meu pai foi a primeira pessoa da família que, já aos 26 anos de idade, resolveu sair da zona rural e encarar a vida na cidade. Na época, sem uma formação específica, ele, como alguém que viveu dentro da zona rural, teve a oportunidade de fazer só o primeiro grau e foi para a cidade aos 26 anos, com a cara e com a coragem, se casou e começou uma vida lá super do nada, quase, do zero, e construiu uma trajetória bacana. Foi uma pessoa super empreendedora, trabalhou com comércio, com agricultura, fez uma série de atividades diferentes, ajudou, inclusive, a trazer outras pessoas, depois os irmãos, amigos, e foi uma pessoa uma história também super bacana, super generosa de ajudar outras pessoas e trazer para aquele contexto, para aquela vida na cidade, que era uma esperança de melhoria de vida para eles na época. E meu pai tinha o grande sonho de estudar os filhos, Ele não teve a oportunidade de estudar, era um sonho dele que ele não conseguiu realizar. E acho que a grande realização da vida dele era poder estudar os filhos. E ele teve, em vida ainda, pôde ver os 3 filhos se formarem. Eu tenho um irmão mais velho que é médico, uma irmã dentista, e eu, como filho mais novo, me graduei em engenharia. Então, acho que para ele foi uma grande realização e ele ajudou a fazer essa ponte aí daquela vida que veio do campo, que veio daquela vida super difícil, que muita gente nessa região conhece bem, para a geração hoje minha, dos meus filhos, que já está num contexto diferente. Acho que principalmente graças a ele, graças a tudo que o pessoal das gerações anteriores fez para a gente poder chegar até aqui. Scridelli, você narra também na sua trajetória, como engenharia mecânica, Hoje é indiscutível quanto que o mercado de tecnologia ele é promissor. Não é que ele é promissor, ele é o mercado que recomendamos aos nossos filhos, inclusive. Só que lá nos anos 90, a tecnologia estava começando, era uma profissão do futuro, diferentemente de hoje. E houveram momentos e pessoas que te ajudaram muito
a abrir os olhos e dizer, olha, dá uma olhada nessa jornada aqui, parece que essa jornada é bacana, e o Paulo Scridelli entra nessa jornada ali. Como que foi esse momento? O meu primeiro estágio foi numa empresa super conceituada na área de engenharia, que é a Promon Engenharia. A empresa até hoje é uma empresa muito grande, muito forte na área de gestão de projetos, em várias outras áreas ligadas à engenharia. E o meu primeiro estágio foi dentro do departamento de sistemas da Promon. E, a princípio, fui trabalhar numa equipe ligada ali a um projeto, que era um projeto que fazia um pouco a ponte entre o time de engenharia e o time de sistemas. Era um sistema de materiais, então o conhecimento que eu tinha de engenharia ajudava nesse processo de... Eu estava ali homologando o sistema que estava por entrar em produção. E eu trabalhei um tempo nesse projeto, e quando eu estava por terminar minha graduação, eu recebi um convite da Promon para ser efetivado, mas na área de sistemas e não na área de engenharia. Isso, para mim, foi um momento realmente decisivo, porque você fazer 5 anos de engenharia, quem conhece bem sabe o quão árduo é esse caminho, né? O volume de conhecimento, a dificuldade para você concluir uma graduação de engenharia. Mas, naquele momento, inclusive, dentro da Promon havia uma pessoa na área de sistemas, que era o diretor de sistemas da Promon, Luiz Manhoto, uma pessoa fantástica, uma pessoa visionária na época, que tinha uma trajetória similar, alguém que tinha uma formação em engenharia, mas tinha trilhado o caminho e feito uma carreira em sistemas. E ele foi uma das pessoas na época que me orientou no sentido de, foi quase um mentor mesmo, me orientou no sentido de olhar para uma possibilidade de uma carreira, que até então, como eu falei, para mim era uma paixão, era um hobby, mas eu não tinha um olhar como uma carreira possível a ser trilhada. E mais do que, né, me contar um pouco dos desafios que a engenharia vivia naquele momento, foi alguém que me vendeu essa ideia de profissão do futuro, de uma profissão que teria muito potencial. E mais do que isso, foi alguém que virou e disse, olha, pelo que eu conheci do teu perfil, pela interação que eu tive com você até agora, eu tenho certeza que você escolher trilhar esse caminho, você vai fazer uma carreira super bacana, tenho certeza que em alguns anos você vai ser um executivo nessa área. Então, naquele momento, foi um momento que, efetivamente, eu tomei a decisão, dentro ainda da minha primeira oferta de emprego, eu já migrei e comecei a minha carreira, efetivamente, na área de tecnologia, no primeiro momento na área de sistemas, e aí já se vão quase 30 anos nessa área desde então. Que sorte a nossa, viu, Scridelli? Porque hoje você tem impactado a vida das pessoas, né? E facilitado a vida das pessoas para que elas tenham uma vida melhor, mais automática, mais pautada em tecnologia. A gente vai conhecer um pouquinho desse momento agora, onde você está impactando. Mas na sua história também, Scridelli, houveram marcas muito importantes, né? Você participou de projetos do início da internet, o início, né, das grandes fibras óticas, né, do nosso país, de São Paulo em especial, o início dos data centers, o início dos outsourcings, ou seja, você está por trás, né? Nós temos inclusive o nome do nosso livro, chama Por Trás da TI, e por trás da TI nós temos Paulo Scridelli, né? Narrando toda essa trajetória, né? Conta um pouco para nós como que foi essa história sua depois de Promon, você engata, né, um trabalho muito inovador e vai deixando grandes marcas. Eu tive aí o privilégio de poder participar de grandes projetos, assim. Eu acho que um pouco, e sempre que a gente tem uma trajetória dessa, tem um pouco de sorte, de estar no lugar certo na hora certa, mas tem um pouco, às vezes, também de coragem e de ter um objetivo de estar dentro de projetos desse tipo, né? Eu, talvez até por ser uma pessoa que tive uma formação numa outra área e resolvi migrar para a área de TI, eu tive sempre um anseio muito grande de conhecer mais TI e de participar das grandes ondas de transformação de TI, né? Então, muitas vezes, esses movimentos para poder chegar até esses projetos são movimentos até alguns curiosos que eu posso comentar aqui depois, mas eu tive a oportunidade, de qualquer forma, de participar, por exemplo, da startup do Universo Online, que foi um projeto que começou lá em 1996. Eu entrei numa primeira equipe de tecnologia, era um grupo de meia dúzia de pessoas. A gente tinha uma estrutura ali que a gente chamava de folha web ainda, foi antes do lançamento do UOL. Então, eu tive a oportunidade de
participar de todo aquele início da internet, onde o UOL tinha como objetivo de negócio a parte de provimento de acesso, na época da internet de escada, né? Escada, aí eu vou comentar sobre isso. Eu trabalhava, a sala que a gente trabalhava de tecnologia tinha aqueles modems, aquele total control com os modems. Lembro disso. E o barulhinho, lembra do barulhinho? Exatamente. Conectando. Então, na época, né, a visão do business era a parte de acesso e conteúdo. Você começava ali, além do conteúdo da Folha de São Paulo, trazer os conteúdos de revistas de parceiros. E nessa época, eu era desenvolvedor. Então, meu primeiro trabalho dentro do projeto do UOL foi fazer a conversão de arquivos, que eram os arquivos que saíam no jornal, e transformar aquilo em HTML para poder colocar como disponível na internet, para que os leitores pudessem começar a ter acesso àquilo. Na época, de novo, estamos falando de 1996. Tive a oportunidade também, depois disso, de participar de um projeto de uma empresa chamada NetStream, que foi a primeira empresa que construiu redes metropolitanas de fibra ótica, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Nessa época eu cuidava do TI corporativo da NetStream, a convite da Promon, novamente, que foi um projeto que foi constituído dentro da Promon. Tive a oportunidade também de ter a minha própria empresa. Eu, com 26 para 27 anos, tive uma empresa junto com um sócio que desenvolvia sites de comércio eletrônico, soluções para intranet. Isso também lá nos idos de 1997. Era uma empresa que cresceu até ter algumas dezenas de pessoas. A gente acabou vendendo para um fundo de investimentos americano. Foi uma história também super rica, como empresário, como gestor de uma equipe. Isso engrandece muito, né, Paulo, o nosso conhecimento, a profissão. Ser um empreendedor um dia, eu recomendo a todo mundo. Não, nessa época, a gente já tinha uma equipe com algumas dezenas de pessoas e a gente vendia projetos, né? A gente não tinha receita recorrente. Então, você tinha que partir todo mês pensando que você tinha que pagar o salário de um monte de gente ali que estava trabalhando e você não tinha ainda aquela... Então, quando você começa a empreender, principalmente quando você sai daquele pequeno porte para um porte médio, que você começa a ter uma despesa recorrente grande, você tem que se desafiar todo mês para conseguir fazer aquele negócio girar, para poder bancar todos os custos da tua operação, né? Então, foi também um período muito rico. Tive a oportunidade depois de fazer também o startup de um projeto de internet data centers na América Latina, que era uma empresa chamada OptiGlobe. Eu comecei com um grupo de 7 pessoas, a gente começou um projeto, a gente chegou a construir um data center em São Paulo, Rio de Janeiro, montar algumas operações na América Latina. Essa empresa, depois de algum tempo aqui no Brasil, no momento que teve o estouro da bolha da internet, foi adquirida pelo Grupo Votorantim e se tornou o que é hoje a Tivit. Então, eu participei tanto da história da OptiGlobe, quando a gente ainda tinha aquele modelo de internet data center, por aquela explosão de empresas.com, né? O data center de São Paulo, por exemplo, foi construído para uma capacidade de 10 mil servidores. Então, era um projeto gigantesco, era um projeto muito diferente de qualquer coisa que existia no mercado até então. É verdade. E depois passei pela transição com a aquisição pelo Grupo Votorantim. Boa parte do management da empresa original foi trocado, mas eu consegui continuar como executivo também na nova empresa e tive a oportunidade de construir aí pela Tivit já um negócio que transformou aquele ativo do data center, que era um ativo super importante, mas para suportar uma operação de IT outsourcing. A ideia aí já era concorrer com as grandes empresas multinacionais, na época IBM, EDS, e a Tivit, em poucos anos, se tornou uma das 3 maiores empresas, né, de outsourcing de serviço no Brasil. E eu fiquei 10 anos aí na Tivit, participei dessa trajetória onde, além de tocar área de tecnologia, inclusive, tive a oportunidade de me aproximar mais da área de negócio, conduzir áreas de desenvolvimento de produto, de pré-vendas, marketing, projetos. Então, foi também um período bastante rico que eu peguei durante esses 10 anos toda a onda do outsourcing de tecnologia, né? A gente começou lá com outsourcing primeiro de infraestrutura, mas foi subindo na cadeia de valor até uma trajetória onde tinha um modelo de outsourcing bastante completo ali já. Scridelli, você, aos 26 anos, tem a oportunidade de começar a liderar pessoas. Você começou a liderar pessoas muito cedo, sim, né? Sim. E nós sabemos que para construir uma carreira executiva,
né, tem que ter alguns elementos super importantes. Um deles é muito a humildade e, principalmente, nós sabemos lidar também com as frustrações, né? Eu, com certeza, tenho aqui inúmeras para compartilhar, né? E um bloco importante do Entrevista 50 CIOs é a gente colocar situações difíceis na nossa carreira, né? Porque quem olha hoje o Paulo Scridelli, o Renato Batista, né, não consegue imaginar, né, a jornada que nós tivemos que construir. Vem alguma delas na sua cabeça, assim, que você gostaria de compartilhar nesse momento? Acho que tem um episódio que eu acho interessante para compartilhar, que ao mesmo tempo foi um episódio bastante difícil, mas acho que ao final, né, hoje olhando como aconteceu e o que em torno disso naquele momento se passou, eu vejo até como um momento que me orgulha, até uma história que me emociona um pouco quando eu conto, porque foi um momento realmente único na minha carreira. Eu estava num momento super produtivo, um momento onde, dentro da empresa em que eu trabalhava, a gente batendo todas as metas, o time super motivado, eu cheio de ideias, né, me planejando para o próximo período. E acontece, nesse momento, uma reestruturação na empresa, né? A pessoa que era o meu líder deixou também de fazer parte da empresa nesse processo de reestruturação. E, no meio desse processo de reestruturação, a cadeira a qual eu ocupava, ela deixou de existir, foram feitas algumas consolidações, uma mudança no desenho de estrutura. E, de repente, num momento que eu estava super motivado, com desempenho, talvez um dos momentos de melhor desempenho da minha carreira, super orgulhoso do que eu estava entregando, fui pego completamente no contrapé, né? E, pela primeira e única vez da minha carreira até aqui, tive a situação de ser desligado da empresa, ser demitido da empresa, né? Simplesmente fui chamado para ser comunicado que não fazia mais parte dos planos da empresa a partir daquele momento. E já era um executivo nesse momento, já tinha um cargo executivo, uma experiência pela qual eu não tinha passado ao longo da minha carreira. E foi um momento difícil, foi um momento, principalmente por não estar preparado para isso, né? Foi um momento bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ali eu enxerguei um pouco o sentido de muito da minha carreira que eu tinha construído até então, porque naquele momento em que aconteceu isso, eu fiquei até um pouco sem muita ação. O único movimento que eu fiz naquele momento foi, eu fui até minhas redes sociais, atualizei o meu status, e, assim, a partir daquele momento, eu tive um retorno do meu networking, do grupo de pessoas em torno, várias, inclusive, que conviveram ao longo de momentos diferentes da minha carreira, desde ex-empregadores a fornecedores, a vir alguém da minha equipe até então e falar: cara, eu conheço o presidente da empresa tal, deixa o teu currículo comigo, eu vou te ajudar a você colocar. Executivos de grandes empresas me ligando, falando: cara, como é que eu posso te ajudar? O que você está procurando? Qual que é o próximo passo que você quer dar na tua carreira? Então, assim, ao mesmo tempo que foi um momento super difícil, eu recebi uma quantidade tão grande de apoio de pessoas, algumas pessoas muito próximas, que você já até espera essa solidariedade, mas algumas pessoas, assim, de concorrentes, de pessoas do meu networking que eu tive um contato menor ou maior. Então, ao mesmo tempo que foi um momento muito difícil, foi um momento que eu parei e falei assim: puxa, eu acho que tem alguma coisa ao longo da minha carreira que eu devo estar fazendo direito, eu devo estar fazendo bem, porque se as pessoas estão preocupadas, e ali você tá nu, né? Você não tem a capa corporativa, você não tem a caneta, você não tem o orçamento, é você, pessoa física, e as pessoas te ajudando por uma questão humana, por uma questão de relacionamento, Então, aquilo, ao mesmo tempo que foi um momento difícil, marcou muito por ter essa disponibilidade de várias pessoas, nos diferentes níveis, pares, analistas do meu time, pessoas que tinham trabalhado comigo, fornecedores de diferentes empresas, me procurando e, de alguma forma, como é que eu posso te ajudar? O que você está pensando? E, ao final, assim, até 10 dias depois eu estava trabalhando, nesse período recebi 3 ou 4 ofertas de emprego. Olha só. Tive muita sorte aí nesse momento de
de poder encontrar as pessoas certas que quiseram me ajudar. Mas mais do que ter me recolocado rapidamente, foi esse sentimento de você ver as pessoas sem nenhum outro interesse, te procurar, se colocar à disposição para te ajudar. Isso é muito bonito. Foi algo que, para mim, marcou muito e é uma coisa que eu sempre tive atenção na minha carreira, mas a partir dali eu passei a dar mais importância e mais atenção ainda. É esse networking, a relação que você constrói com as pessoas, é o legado que você deixa, é como você prepara suas equipes, né, como você lida com os fornecedores, como você lida com seus pares. Eu acho que esse é o maior legado que você pode ter de uma carreira, é você olhar e falar assim, poxa, eu tenho aqui um círculo de pessoas que é um ambiente onde eu me sinto bem, onde eles me respeitam, eu respeito as pessoas. Então, para mim, esse foi um momento que foi, acho que chave na minha carreira e até no crescimento como pessoa. Poder passar por isso, embora tenha sido traumático, foi super gratificante, afinal. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade NetGlobe Workplace Collab contempla soluções para tornar o escritório mais prático e colaborativo. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Scridelli, nós temos um bloco aqui na nossa entrevista que é super legal, que nós falamos com as novas gerações. E você tem uma experiência de 30 anos, né, muito bem vivida, né, veio de uma família humilde, né, que lutou muito por tudo isso. Então, queria que você deixasse uma mensagem, né, uma mensagem do Paulo Scridelli como pessoa profissional a esses jovens que estão querendo trilhar uma carreira em TI ou aqueles que estão talvez se sentindo perdidos, né, foram demitidos das suas áreas, né, e que muitas vezes olham um papo desse como o nosso e falam assim, não, mas poxa, imagina eu depois de 40, 50 anos entrar na área de TI, não vou ter chance nenhuma na área de TI. Qual a mensagem que você deixaria para estas pessoas, né, que estão naquele momento ali de decisão importante de suas vidas? Bom, primeiro, a área de tecnologia é uma área que, historicamente, é uma área que, já há muitos anos, é uma área que vem crescendo bastante e que gera muitas oportunidades. Eu acho que, em especial, o momento que a gente está vivendo agora é um momento daqueles que, ao longo desse ciclo, né, eu comentei aqui algumas mudanças de tecnologia pelas quais eu passei, e várias delas, quando acontecem, geram ainda mais oportunidades. Eu acho que a gente está vivendo um momento como esse agora, como a gente viveu com a internet, como a gente viveu com o início do outsourcing, principalmente por todo esse tema aí de dados, de inteligência artificial. Acho que isso está criando uma nova onda, uma nova bolha, que eu acho que vai criar ainda... Muitas pessoas veem isso como uma ameaça para alguns papéis, mas eu vejo isso como uma oportunidade, para que alguém quer trilhar algo na área de tecnologia, mas algo inovador, algo que é o melhor uso da tecnologia, usar essa tecnologia em proveito de otimização dos negócios, otimização das funções dentro da própria área. Então, acho que, em especial, nesse momento, a gente está vivendo uma oportunidade ainda maior do que a gente já tem ao longo de todos os anos na área de tecnologia. Então, eu acho que é um momento super interessante para alguém que quer começar a trilhar essa área. Esse é o primeiro ponto. Como, assim, maneira de conduzir isso, eu tenho algumas coisas que eu carreguei ao longo da minha carreira que, para mim, funcionaram, e eu acho que eu acredito muito nisso. Primeiro, você tem que procurar projetos que te atraiam. Não é o nome da empresa A, B ou C, mas qual é o projeto? Eu tenho algo lá onde eu vou me sentir útil, onde eu vou fazer algo importante, algo onde eu vou me realizar. Então, procurar por projetos, procurar por momentos em empresas onde você entenda que tem uma oportunidade de realização. Um outro ponto que eu acho que é muito importante também é você buscar ambientes de trabalho onde você possa conviver com pessoas que você tem afinidade, que você goste de trabalhar com elas, que são generosas com você, que te ajudam a se desenvolver. Então, eu acredito muito em que você, para se desenvolver na carreira, tem que gostar daquilo que você está fazendo. Você tem que ter um dia a dia onde você é feliz, você se realiza, você interage bem com as pessoas. Então, procurar trabalhar em ambientes onde você tem afinidade, onde você se identifica com as pessoas. E
você, e finalmente, acho que um outro ponto que eu acho, que para mim foi sempre importante, é você sempre estar disposto a se desafiar, a nunca entrar naquela situação de você se acomodar, entendeu? Não, eu aqui estou tranquilo, meu dia a dia aqui está super bem resolvido. Eu acho que você sempre tem que puxar a régua mais para cima, se desafiar, se colocar um patamar de realização mais alto para buscar, porque quando você se desafia, é aí que você vai se desenvolvendo. Quando você se coloca em risco, eu acho que é importante você conseguir desenvolver essa autoconfiança para correr riscos. Eu acho que você nunca pode perder a humildade nesse caminho. Sim. Por mais que você vai tendo sucesso, vai alcançando novos degraus, é importante você manter a humildade, mas sempre ter essa autoconfiança para se desafiar, para buscar mais. E quando eu falo também de carreira em tecnologia, você pode trabalhar em tecnologia, e eu em vários momentos da minha carreira passei por isso, não necessariamente estando dentro da área de TI. Tecnologia hoje dentro das empresas não é mais só uma unidade. A tecnologia está embarcada dentro de quase tudo que muitas empresas fazem hoje. Então, você pode trabalhar com tecnologia estando dentro do marketing, estando dentro da área de produto, estando dentro de uma área de pré-vendas. Então, tecnologia hoje é algo fundamental para essa onda que a gente vem vivendo aí de transformação digital, de mudanças muito rápidas nas organizações. Então, tecnologia hoje é algo que está embarcado, não é mais só uma unidade, né? Não é só, eu quero trabalhar no departamento de TI. Você pode ser uma pessoa de tecnologia, hoje, inclusive, ser o CIO de uma empresa e ter um mindset de tecnologia. Então, eu acho que tem muitas oportunidades, não só dentro da área de TI, mas para quem gosta de tecnologia, nas diferentes áreas, nas diferentes frentes. Eu acho que, de novo, é só uma questão de se desafiar, buscar projetos interessantes. Eu acho que tem muita oportunidade no mercado, é uma área que vale realmente a pena, eu acho que ainda mais para quem quer entrar nesse mundo aí de TI. Sensacional, Paulo Scridelli. E você não só está dando essa recomendação, mas você vive isso. Você está hoje num projeto que reúne tudo isso que você está dizendo, né? Um projeto que você gosta muito, um projeto que muda a vida das pessoas, né? Numa companhia excepcional, junto com um time incrível. Então, eu acho que as suas recomendações, ela tem um peso especial, porque ela não sai só de uma recomendação, ela sai de uma vida que você está vivendo. Isso é muito bacana. Paulo Scridelli, queria agradecer por essa rica contribuição que você está nos dando nesse grande bate-papo aqui no Entrevista 50 CIOs. Você está deixando aqui uma grande semente, né, que pode mudar a vida de um jovem ou de uma pessoa, né, que não estava se acreditando, né, no seu potencial e não queria arriscar. E eu acho que esse bate-papo tira essa pessoa da zona de conforto para ela poder seguir em frente. Então, meu muito obrigado, parabéns pela sua jornada e que isso possa inspirar mais pessoas. Legal, eu que agradeço. Espero que um pouco do que eu contei aqui, um pouco da minha história, realmente possa inspirar alguém. Eu acho que um dos desafios que a gente, ao longo da evolução da carreira, vai passando é cada vez mais se realizar através da realização das suas equipes, né? Hoje, eu vejo mais como o meu maior desafio, além de todo o trabalho, de toda a parte da estratégia de tecnologia da empresa, mas é principalmente ajudar a desenvolver pessoas, a formar pessoas, a ter ali meus sucessores, e você poder influenciar, ter essa oportunidade é sempre super agradável. Espero que de alguma forma possa ter contribuído aqui. Parabéns, Paulo Scridelli. Muito obrigado. Valeu.